Olá, meu nome é Felipe, eu sou estudante de Processos Gerenciais na Universidade Federal Fluminense e hoje eu estou aqui junto com a minha dupla Pamela Alves, que já vai aparecer, para apresentar para vocês uma das teorias organizacionais que nós aprendemos no período letivo de 2020.2, a teoria da agência. Estão preparados? Vamos lá! No século XX, os conflitos entre os interesses das empresas e os custos de transação do mercado não eram muito relevantes porque a propriedade e o controle das empresas estavam concentradas sempre nas mesmas mãos, nas mãos dos grandes proprietários. Mas, como nós já sabemos, a crise de 29, que acarretou diversas perdas para os grandes investidores, acabou gerando novas corporações que descentralizaram a propriedade e criaram um novo modelo de controle empresarial. Assim, nesse novo modelo, começam a aparecer 2 ou mais papéis dentro de uma mesma companhia e com isso surgem problemas, desarmonias e conflitos entre as pessoas. São esses conflitos que a teoria da agência estuda e analisa. Formalizada pelos economistas Michael Jensen e William Macklin em 1976, a teoria da agência diz que a sociedade é concebida como uma rede de contratos, explícitos e implícitos, que estabelecem as funções e definem os direitos e deveres dos participantes de uma relação. Nessa relação, surgem as figuras do principal e do agente. O principal é o centro das relações de todos os interessados de uma mesma companhia. Pode ser um proprietário, um executivo, geralmente é o dono da empresa. E o agente é um contratado, pode ser um empregado, um funcionário, um acionista. Ou seja, o principal é o avaliador das informações, é quem delega as ações e o agente é quem executa as ações, assumindo um papel de tomador de decisão baseado nas melhores alternativas e interesses do principal. O problema é que não é bem assim que funciona. Ambas as partes possuem interesses e essa é a abordagem fundamental da teoria da agência. As pessoas têm interesses diferentes e cada uma busca maximizar seus objetivos passando por cima do interesse alheio sem nenhuma pena, sabe? Tirando vantagem mesmo da situação. Geralmente isso acontece por conta da assimetria de informações, ou seja, o desalinhamento das informações e acaba gerando conflitos como a briga entre acionistas, mudanças no bloco controlador, desrespeito aos acionistas minoritários, transações duvidosas, fechamento de capital. Todos eles produzidos através das diferentes atitudes frente ao risco, chamado de risk sharing. Já que por ter maior possibilidade de diversificação da sua carteira de negócios, o principal tende a ser neutro quanto ao risco, enquanto o agente é avesso ao risco. Nos Estados Unidos, por exemplo, a dispersão de capital acaba dando mais poder aos executivos e menos poder aos acionistas. Já no Brasil, os principais conflitos de agência ocorrem entre acionistas minoritários e acionistas maioritários. Mas voltando aqui, Jensen e Macklin diziam que a teoria da agência se deu por conta de 3 princípios fundamentais. São eles: as despesas de monitoramento do principal, as despesas que garantem que o agente não pode prejudicar de maneira nenhuma o bem-estar do principal e a decisão que teria maximizado o bem-estar do principal. Jensen e Macklin enfatizam ainda que a teoria da agência possui 2 entraves: diminuir os riscos dos investidores e aumentar a participação dos acionistas nas decisões estratégicas da empresa. Por isso, a teoria da agência propõe algumas ferramentas que possuem o objetivo de alinhar os interesses do principal e do agente. Essas ferramentas incluem participação nos lucros, sistema de recompensas, pagamento por produtividade, bonificações, mas também ameaças de demissão. No geral, a maior preocupação é fazer com que o agente seja influenciado e induzido a agir de acordo com as vontades do principal, procurando definir, é claro, a natureza de um contrato que visa diminuir os custos de agência relativamente ao monitoramento e à motivação, assegurando o comprometimento do agente. Eu sou Pamela Alves, vou falar sobre custos de agência, governança corporativa, controladoria e conclusão. Vamos começar com o custo de agência. É uma expressão em inglês, agency cost, que caracteriza como o gasto com as ações dos agentes em uma determinada organização. Conflitos entre agentes econômicos no resultado da gestão da empresa. Jensen e Macklin dizem que são reais e que toda empresa ou organização irá sofrer com estes custos, pois os agentes tendem a não cumprir com os contratos e, assim, originando gastos para a organização. Dentre estes custos estão os de oportunidade,
monitoramento do comportamento dos administradores agentes e as perdas residuais. Outro fator importante é a assimetria informacional. É uma grande influência nos custos, onde uma das partes interessadas possui maior informação que a outra, seja de um produto ou de serviço, o que ocasiona um desequilíbrio organizacional. Governança corporativa é um conjunto de práticas adotados para o controle e gerenciamento de uma organização, que envolve as relações entre principal, majoritários, minoritários e agentes. O IBGC relata que a expressão governança corporativa é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa. Princípios de governança corporativa. Temos como princípios básicos a transparência, onde os gestores devem cultivar a comunicação interna e externa em todos os setores, gerando um clima de confiança. Equidade é o tratamento justo e igualitário entre todos os setores, todas as partes interessadas. Prestação de contas é o sistema onde os agentes prestam conta das suas atuações para quem os elegeu. Responsabilidade corporativa, procedimentos realizados pelos conselheiros onde visam um melhor relacionamento com seus agentes, agregando valor para a vida dos demais. Além da governança corporativa, e para que as empresas divulguem suas informações de forma clara e coerente aos seus clientes, fornecedores, bancos e governo, a controladoria apresenta grande importância nas organizações. Através dela são geradas as informações a serem divulgadas. Funciona como um órgão de observação e controle de alta administração. Conclusão: os conceitos de teoria da agência, governança corporativa e de controladoria estão intimamente ligados. A governança engloba o conceito de teoria da agência, no que diz respeito a tentar manter as ações dos administradores de acordo com o interesse dos controladores, e também quando se refere aos problemas de agência, que engloba o conceito de controladoria quando se refere ao monitoramento e controle dos administradores. Tais sistemas emergem justamente para resolver o problema de agência, oriundo da separação da propriedade do controle das corporações pós-crise de 29, os conflitos de agência.